Culpados ou inocentes? Há muita controvérsia num dos casos que mais abalou a opinião pública nos Estados Unidos, desde sua ocorrência até seu julgamento. Este é o caso dos irmãos Menendez, uma história pavorosa ocorrida em família. Joseph Lyle e Eric Galen Menendez são dois irmãos nascidos em Nova York, sendo que o primeiro, Lyle, veio em 10 de janeiro de 1968 e Eric, o caçula, em 27 de novembro de 1970. O pai deles, José Henrique Menendez, havia nascido em 6 de maio de 1944 em Havana, Cuba. E aos 16 anos, logo após o início da Revolução Cubana, havia sido enviado aos Estados Unidos para morar com seus parentes. Estudou em Southern Illinois University, onde conheceu Mary Louise Anderson, conhecida por Kitty, 5 anos mais nova. Eles se casaram em 1963 e se mudaram para Nova York, onde José se formou em contabilidade no Queens College. Quando Lyle nasceu, Kitty deixou seu emprego de professora e a família se mudou para Nova Jersey, onde Eric veio a nascer. Ambos os irmãos foram enviados a uma day school. É uma escola onde os alunos passam um dia e retornam para casa só no início da noite. Os Menendez moraram na cidade de Hopewell Township até 1986, quando José recebeu um convite para trabalhar na Califórnia como produtor musical, área que ele estava atuando há um tempo e era competente. Eles foram para Beverly Hills, considerada a nata das produções artísticas, onde os ricos e famosos moram. José Menendez ajudou em produções internacionalmente conhecidas como Rambo 2, A Missão e Inferno Vermelho. Em 1987, Eric começou a frequentar o ensino médio na Beverly Hills High, onde teve notas medianas, mas mostrou ter talento para o tênis, ficando em 44º lugar nos Estados Unidos para jogadores menores de 18 anos. Por outro lado, seu irmão mais velho, Lyle, parecia seguir o caminho inverso. Tornou-se um fanfarrão e gastador do dinheiro do pai. Quando alguém com os pés na fama chama a atenção de forma não convencional, a mídia sensacionalista não deixa por menos. Anos depois, em 2017, a Newsweek publicou que, apesar da aparência de família feliz, Joseph Lyle havia sido descrito como um mulherengo valentão obcecado por sucesso, e que a mãe dele, Kitty Menendez, já havia tentado tirar a própria vida algumas vezes. Pesado, né? A família vivia em um cenário de luxo e aparentemente vivia uma vida feliz. Claro, com pequenos desacordos, mas comuns a todas as famílias. Só que, segundo algumas pessoas relataram após o ocorrido, não era bem assim. Havia algo que eles escondiam. E esse algo acabou aparecendo, mais cedo do que pensavam e da pior forma. Vamos entender isso, mas antes, vamos aos dias que antecederam ao crime. Os irmãos foram sempre unidos. Na época da formatura de Eric na escola de Beverly Hills, em junho de 89, 2 meses antes do ocorrido, eles se reencontraram, já que Lyle, por ser mais velho, já havia praticamente saído de casa e viajava muito, especialmente para a costa leste dos Estados Unidos. Eric se lembra que estava bastante empolgado, já que estava a um passo da faculdade e poderia, enfim, sair de casa e ter sua tão sonhada liberdade. Mas as coisas não andaram como ele e também seu irmão talvez estivessem planejando. Segundo Eric, confessaria a Lyle, as coisas em casa eram piores do que ele pensava. Em tempo, José tinha má fama entre os mais próximos de ser um homem muito rígido em casa, com a esposa e principalmente com os filhos. Eric confessou algo ao irmão que parece ter sido estopim para tudo que aconteceu. O áudio a seguir é do próprio Eric, em seu depoimento durante o primeiro julgamento. E eu perguntei, você lembra de quando éramos crianças e você me perguntou se acontecia alguma coisa entre nosso pai e eu? Então, Lyle, ainda acontece. Ele perguntou o que eu queria dizer e eu respondi, ainda acontece, só as coisas sexuais. Essa conversa teria deixado Lyle furioso, enchendo o irmão menor de perguntas e só parou porque Eric entrou em um estado de pânico. Lyle disse ao irmão que provavelmente a mãe dele sabia o que acontecia, porém,
estava escondendo o fato. Mas por quê? Eric disse ainda em seu depoimento que as coisas começaram a ficar feias uma semana antes, no dia 13 de agosto, quando teve uma conversa com seu pai a respeito de se mudar de casa para morar em uma república, uma vez que ia para a faculdade. O pai, além de ter ido contra a ideia, ainda foi rude com o filho, dizendo que ele ia continuar morando na casa da família. Isso teria deixado Eric bastante frustrado, dado a história que ele havia contado ao seu irmão e que seria o maior motivo de ele querer sair de casa. Mesmo assim, ele agiu por instinto, e então começou a juntar algumas roupas na mochila, quando a mãe chegou e perguntou o que ele estava fazendo. Eu vou ficar uns dias na casa de um amigo, só isso, ele teria dito. Kit imediatamente negou e começou a retirar as roupas do filho da mochila, jogando-as de volta na cama. Ele tentou interferir e ela saiu do quarto. Instantes depois, seu pai chegou nervoso e o pressionou, perguntando se tinham algum problema. Eric achou melhor responder negativamente a dar continuidade à atitude do pai. Eric ainda disse ter pensado em tirar a própria vida depois desse episódio com o pai. Ele não suportava mais ficar em casa e mantém as suas razões até hoje. Afinal, ser assediado pelo próprio pai é algo sem qualquer explicação lógica ou espiritual. Alguns anos antes, em 1976, uma prima dos garotos, Diane Vander Molen, foi passar um tempo com a família. Já naquela época, segundo ela, testemunhou no tribunal, Eric teria lhe confessado sobre o que o pai fazia. Diane não teve outra escolha a não ser falar com a mãe dos garotos, mas por incrível que pareça, o que deixou Diane até abalada foi o fato de a tia ir em defesa do marido, dizendo que aquilo tudo era invenção de Eric. Diane ainda lembrou que, logo após essa conversa, Kit teria levado o filho para o quarto, no andar de cima, e aquela foi a última vez que se falou sobre o assunto. No início do mês de agosto de 89, portanto 2 semanas antes do crime, Eric e um amigo da época, Michael Joyce, que acabou se tornando tenista profissional em 91 e já foi cotado para o 64º melhor do mundo, tiveram boas participações no Campeonato Nacional Júnior de tênis masculino. Eric chegou à segunda rodada das eliminatórias no 18º individual masculino, enquanto Joyce chegou às quartas de final. 5 dias antes do ocorrido, Eric presenciou a mãe discutindo com Lyle. Nas palavras de Eric, o irmão dizia à mãe que precisava daquilo e que era importante para ele. A mãe, que parecia estar fora de si, era contra o filho usar peruca. Ele insistia com ela que usar fazia bem para ele. E num ataque de fúria, a mãe puxou os cabelos que, na verdade, são fixados em uma base por cola especial e depois ao couro cabeludo. Foi uma atitude que deixou Lyle bastante frustrado e envergonhado, especialmente na frente do irmão que havia presenciado toda a cena. O mesmo Lyle, posteriormente no tribunal, confirmou tal atitude da mãe, dizendo que tinha ficado assustado, pois coisas como aquela nunca tinham acontecido. A partir de então, os irmãos passaram a ficar ainda mais próximos e a contar um ao outro tudo, absolutamente tudo que acontecia sem esconder nada. Até que a noite de 20 de agosto chegou. José e Kit estavam no escritório de sua mansão em Beverly Hills quando Lyle e Eric entraram armados com espingardas. Os pais não tiveram tempo para a reação. José foi atingido com 6 tiros, incluindo um tiro fatal na nuca por uma espingarda Mossberg calibre 12. Kit, tentando fugir, levou 10 tiros no total, sendo que o último foi no rosto, dado por Lyle. Logo depois dos crimes, por volta das 3h47 da madrugada, Lyle entrou em contato com o 911, que é o número de emergência lá nos Estados Unidos. Emergência, como posso ajudar? Alguém, qual o problema? Nós somos filhos de... Qual é o problema? Qual é o problema? Alguém matou meus pais. Os 2 irmãos aguardaram a polícia em casa. O eco dos tiros ainda reverberava em seus ouvidos. Quando os oficiais finalmente chegaram, os irmãos relataram que os assassinatos haviam ocorrido enquanto eles assistiam ao filme Batman no cinema. Em seguida, haviam ido a um festival gastronômico no Santa Monica Civic Auditorium. A polícia, estranhamente, não solicitou testes de resíduos de pólvora, que poderiam ter revelado se os irmãos haviam recentemente manuseado uma arma de fogo.
Eles foram vistos somente como testemunhas e, infelizmente, para a polícia, eles não sabiam mais do que a própria polícia sabia, ou seja, nada. Mas algo estava para acontecer que chamou a atenção dos detetives. A polícia não é boba. Alguém deixa de ser suspeito somente quando o crime é solucionado. E apesar do aparente vitimismo dos irmãos, eles continuaram sendo observados. Uma hora, é claro, a verdade apareceria. Nos meses subsequentes aos trágicos eventos, Lyle e Eric adotaram um estilo de vida típico de playboys hollywoodianos. Lyle adquiriu o Chuck's Spring Street Café, um restaurante especializado em asa de frango bem temperada e apimentada, chamada Buffalo Wings, em Princeton, Nova Jersey. Além disso, ele não se constrangeu em adquirir um relógio Rolex e um possante Porsche Carrera. Por sua vez, Eric contratou um treinador de tênis em tempo integral e embarcou em uma série de torneios em Israel. Abandonando a mansão de Beverly Hills, os irmãos optaram por residir em condomínios vizinhos na ensolarada Marina del Rey. Suas refeições eram requintadas e suas viagens os levaram ao Caribe e a Londres, além de Israel, como já foi mencionado. Juntos, eles gastaram uma soma impressionante de $700 mil antes de serem detidos. Curiosamente, familiares questionaram a conexão entre esses gastos extravagantes e o assassinato brutal de seus pais. Alegaram que os hábitos de consumo dos irmãos permaneceram inalterados após a tragédia. Em um momento memorável, os dois assistiram a um jogo de basquete no New York Knicks, uma cena que ficou imortalizada quando apareceram na quadra ao fundo durante um comercial com Mark Jackson. A vida de luxo e os mistérios que envolviam os assassinatos criaram uma teia de intrigas e especulações que ainda ecoam nos corredores da memória. Durante as fases iniciais da investigação, a polícia empenhou-se em restringir sua busca aos suspeitos com motivos para assassinar José e Kitty. Além disso, exploraram possíveis conexões com a máfia. À medida que a investigação avançava, os irmãos emergiram como os principais suspeitos. Motivados não apenas pela óbvia ganância financeira, mas também pelos gastos extravagantes que se seguiram aos assassinatos. Como eu disse antes, a polícia não é boba. Para obter uma confissão de Eric, a polícia orquestrou um encontro entre ele e seu amigo, Craig Signarelli, em um pitoresco restaurante à beira-mar. Durante o almoço, Signarelli, que estava usando um aparelho de escuta, questionou Eric diretamente sobre o assassinato de seus pais. Mas o jovem negou qualquer envolvimento. Isso foi um tremendo baque para a polícia. No entanto, os segredos não permaneceriam ocultos por muito tempo. Eric finalmente desabafou com seu psicólogo, Jerome Oziel, revelando a verdade perturbadora. Oziel, por sua vez, compartilhou essa confissão com sua amante, Judalyn Smith. Os eventos tomaram um rumo inesperado quando Oziel terminou abruptamente seu relacionamento com Smith e, em um acesso de raiva, decidiu revelar à polícia o envolvimento dos irmãos no crime. Que coisa, né? O que é ou deveria ser mantido como segredo profissional, na verdade, acabou se tornando a chave de um crime. Ou melhor, uma confissão em primeira mão. Em 8 de março de 1990, aos 22 anos de idade, Lyle foi preso formalmente, acusado do assassinato dos pais em agosto do ano anterior. Eric, ainda com 19 anos, estava em Israel, na ocasião, participando de um torneio de tênis. Em seu depoimento no tribunal, ele disse ter recebido uma ligação de um amigo de Los Angeles falando sobre a prisão do irmão e que estava em todos os noticiários. Ele se entregou 3 dias depois após retornar de Israel para Los Angeles. Ambos foram detidos, sem direito à fiança, e mantidos em presídios separados. O drama legal continuou quando o juiz, James Albrecht, considerou as fitas das conversas entre Eric e Oziel, o psicólogo, como provas admissíveis. Oziel alegou que Lyle o havia ameaçado e violado o privilégio médico-paciente. A decisão de Albrecht foi posteriormente apelada, prolongando o processo por mais 2 anos. A Suprema Corte da Califórnia, em agosto de 1992, determinou que a maioria das fitas era admissível, exceto aquela em que Eric discutia detalhes dos assassinatos.
Em dezembro de 1992, um grande júri do condado de Los Angeles formalizou as acusações contra os irmãos, imputando-lhes o assassinato brutal de seus próprios pais. A tragédia familiar e os segredos obscuros que a cercavam ecoariam nos corredores do tribunal. O caso Menendez reverberou por todo o país quando a Cult TV transmitiu o novo julgamento em 1993. Representados por sua advogada de defesa, Leslie Abramson, os irmãos sustentaram que haviam cometido o terrível ato de matar seus próprios pais por uma razão angustiante: o medo pela própria vida. Uma vida inteira de abusos infligidos pelas mãos dos pais os haviam empurrado para o limite. O pai, em particular, emergiu como um vilão cruel, um perfeccionista implacável e, o pior, um pedófilo. A mãe, por sua vez, era uma figura igualmente problemática. Descrita como alcoólatra e viciada em drogas, ela também carregava consigo uma dose de egoísmo e instabilidade mental. Não apenas tolerava o comportamento do marido, mas também era violenta com os próprios filhos. As acusações contra o casal encontraram respaldo nos depoimentos de 2 familiares. O primo dos irmãos, Andy Cannon, revelou que, quando criança, Eric confidenciou a ele sobre o abuso sexual. Diane, a prima, também desempenhou um papel crucial. Ela confirmou ao juiz que, certa vez, compartilhou com Kitty as alegações de abuso sexual perpetrada por José contra Lyle. Foi quando, surpreendentemente, Kitty negou veementemente a veracidade das alegações do filho. Como prova física, a defesa apresentou uma fotografia da genitália de Lyle e Eric, supostamente tirada por seu próprio pai quando eles eram ainda crianças. A tragédia familiar, os segredos obscuros e a busca pela verdade se entrelaçaram nesse drama judicial, deixando uma marca indelével na memória coletiva. A promotoria, no entanto, além de acusar os irmãos por terem forjado o crime para se aproveitarem de uma provável herança, usou um argumento no mínimo esdrúxulo para tirar a motivação dos irmãos. A promotora Pam Bozanik argumentou que os homens não podem ser violentados porque não possuem o equipamento necessário para que isso aconteça. As palavras foram bem estas, mas para não quebrar as regras do YouTube, modificamos um pouco. De qualquer forma, isso irritou muita gente, não só familiares, como também pessoas da mídia e da sociedade. Eric ainda teria dito no tribunal que ambos os pais os ameaçaram de morte, caso contassem para alguém sobre o segredo deles. E que naquela mesma noite do dia 20 de agosto, um pouco antes dos assassinatos, o pai teria fechado a porta com os irmãos dentro de uma sala e, com medo, correram e foram até onde ficavam as armas. Eric disse ainda que só se lembra de ter entrado na sala e começado a atirar. O julgamento terminou com 2 júris em impasse. Como resultado, o promotor distrital do condado de Los Angeles, Gil Garcetti, anunciou imediatamente que os irmãos seriam julgados novamente. O julgamento seguinte foi um pouco menos divulgado, em parte porque o juiz Stanley Weisberg não permitiu câmeras na sala do tribunal. Durante o julgamento, Weisberg, baseando-se numa decisão legal do Supremo Tribunal num caso não relacionado, limitou o testemunho sobre as alegações de abuso sexual e não permitiu que o júri votasse nas acusações de homicídio culposo em vez de acusações de homicídio. Em 2 de julho de 96, ambos os irmãos acabaram sendo condenados por 2 acusações de homicídio em 1º grau e conspiração para cometer homicídio. Na fase penal do julgamento, foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O júri observou que a defesa contra abusos não foi um fator nas suas deliberações, mas decidiu não impor a pena de morte porque ambos os irmãos não tinham antecedentes criminais ou antecedentes de violência. No entanto, ao contrário dos júris anteriores, o júri da fase de pena rejeitou a teoria da defesa de que os irmãos mataram os pais por medo e acreditavam que cometeram os assassinatos para herdar a riqueza do pai. Mas se você pensa que o caso acabou por aqui, está completamente enganado.
Desde que foram presos e condenados, a defesa dos irmãos vem tentando a todo custo reverter a pena. Numa das tentativas mais recentes, em maio de 2023, os irmãos apresentaram documentos solicitando uma nova audiência com base em evidências recém-descobertas que pretendiam mostrar que seu pai também havia molestado um membro da antiga boy band Menudo, Roy Rosell. Especificamente na terça-feira, 18 de abril de 2023, em um segmento do Today Show sobre uma próxima série de documentários, Roy afirmou que foi drogado e abusado por José Menendez quando estava visitando a casa do produtor em Nova Jersey, quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Até o momento, tal declaração não mudou o curso dos irmãos Menendez. Durante o tempo que estão presos, ambos se casaram. Em 2 de julho de 96, Lyle casou-se com Anna Erickson, em uma cerimônia que contou com a presença da advogada Abramson e sua tia Martha Menendez. A cerimônia foi oficializada pela juíza Nancy Brown. No entanto, eles se divorciaram em 1º de abril de 2001, depois que Erickson descobriu que Lyle a estava traindo com outra mulher. Em novembro de 2003, Lyle casou-se com Rebecca Sneed. A cerimônia ocorreu em uma área de visitação da prisão estadual de Mule Creek. Eles se conheciam há cerca de 10 anos antes do noivado. Em 12 de junho de 99, Eric se casou com Tammy Ruth Saccoman, na sala de espera da prisão estadual de Folsom. Tammy declarou mais tarde: "Nosso bolo de casamento foi um Twinkie. Improvisamos. Foi uma cerimônia maravilhosa até que tive que ir embora. Foi uma noite muito solitária." Em uma entrevista de outubro de 2005 para a ABC News, ela descreveu seu relacionamento com Eric como algo que tinha sonhado há muito tempo. Ela chegou a publicar um livro contando sua vida ao lado de Eric Menendez. Saccoman também afirmou que ela e sua filha dirigem 240 quilômetros todo fim de semana para visitar Eric, e que sua filha se refere a ele como seu pai da terra. Discutindo sua sentença de prisão perpétua, Eric declarou: "Tammy é o que me faz passar. Não consigo pensar na sentença. Quando faço com uma grande tristeza e um medo primitivo. Começa a suar frio. É tão assustador que ainda não consegui aceitar isso. Você aí, conhecia essa história? Terrível, né? O que você faria no lugar dos jurados ou do juiz? Como é que você veria esse caso?" O repórter Ezra Marcos, do The New York Times, se deparou com milhões de visualizações em vídeos do TikTok defendendo a inocência dos irmãos Menendez. Obrigado por assistir, até a próxima.